Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo com os nossos convidados a importância da leitura na formação social do indivíduo. Participam conosco a leitora, nossa colega, diretora aqui da Vale TV, Simone Steffen, a ativista social, presidente da Uvales, Renate Giegel, o graduado em psicopedagogia, ator, escritor, palestrante, Jorge Martins, professor universitário, cronista, parecerista, perito no Ministério da Cultura, na área de leitura, Jari da Rocha. Eu quero começar o bloco contigo, Jari, já que é o nosso último bloco aí, já estamos indo para a reta final, essa 1 hora passa muito rápido. A internet, ela veio para somar nessa questão que nós estamos debatendo hoje sobre a importância da leitura ou não? Esse é um debate interessante. Humberto Eco acho que daria outro programa, né? Dá um programa, né? Daria um programa inteiro, né? Esse mundo virtual. E embora nós tenha pesquisas recentes, que eu acho que a última é de 2009, se não me engano, né? Mas o fato é que as pessoas estão lendo mais. Muita gente que não escrevia sequer um bilhete, hoje mandam um zap lá, certo? Apesar, né, Jari, que o Brasil está muito abaixo, né, da Argentina, da Alemanha, né? Hoje nós temos aí em torno de 11, 12 livros pessoa ano de leitura, enquanto a Argentina está em 23, 24, a Alemanha, Inglaterra. Nós lemos muito pouco, né? Eu acho que o que está mudando, na verdade, é a plataforma, né? Sim. Pensando assim, o livro, no formato, ele não tem muito tempo, para pensar. O Joãozinho Gutenberg fez ali a prensa em 1450, né? Então, de lá para cá, se tu pensar, papiros e outros tipos de escrita cuneiforme tiveram muito mais tempo, ficaram muito mais tempo no mercado. E um fato também que há é que tem escolas nos Estados Unidos e também não é na Noruega, mas eu acho que é na Noruega, né? Desculpa se eu estiver errado, que as crianças já recebem desde pequenininho nos tablets, certo? E daí tem crianças que não vão aprender nem caligrafia. Ok, é assim, certo? Mas o que vai ser da vida, certo? Mudou-se a plataforma. A gente não adianta a gente lamentar, certo? O fato é que mudou, certo? Então as pessoas leem no celular, elas leem no laptop, né? Certo? Isso para pensar, muitas vezes é mais confortável tu ler aqui do que com um livro na mão, né? Mas eu tenho o romantismo de... Sim, eu tenho uma biblioteca em casa ainda, que é uma coisa que eu estou repensando, né? Mas o fato é que pessoas que não tinham contato nenhuma com escrita e com leitura, agora estão tendo. Pelo menos os textos do Zap Zap ali. Exatamente. E entram, e discutem, e brigam, e falam sobre futebol, e fazem isso através da escrita, certo? As campanhas estão sendo muito importantes, né, Jair? E vão desenvolvendo, né? Então, eu levo muita fé, porque eu acho que isso é uma forma de democratização do acesso à leitura. No Brasil tem um projeto próximo a esse, ou quase igual a esse, que também é cada aluno com seu computador, ou com seu... Não tem? Tem alguma coisa nesse sentido? Mas né? a grande questão é até que ponto esses alunos estão com interesse no computador, na leitura e no contexto leitura que transforma, ou no joguinho, no bate-papo com os amigos. Eu acho que isso faz parte, sabe? Ele faz parte. Não, mas daí entra a instituição escolar. Eu acho que isso faz parte. Aí entra a instituição escolar. Tudo que eu digo é a família, isso vem da família. Né, as instruções, como é esse acompanhamento, né, desde criança dentro da família, depois como ele vai para a escola. Mas lá na escola, quem tem que cuidar é a parte institucional, né? E dentro da sala de aula é o professor. Né? Eu oriento eles, sites seguros, né? Não entrar em qualquer site, ter horas para isso, saber trabalhar com tablet, né? E saber trabalhar também com a parte porque na verdade isso eles têm a liberdade tem muito a ver total. com a didática em sala de aula. E o aluno esse que está jogando o joguinho ali é da minha época que jogava bolinha de gude em vez de estar com os livros, né? Sabe? E eu acho que então, historicamente, o lance né? também do aluno na sala de aula. Eu trabalho com meus alunos na sala de aula todos com o laptop ligado, com o celular ligado. Certo? E quando eu digo uma coisa, eu digo, coloca no Google e vê se eu estou certo ou errado, não me lembro se a data é essa. Exato. Certo, né? Nós temos que entender que o contexto mudou. É outra geração. Mas, né? Jorge... Então vai muito do professor e da instituição.
Jorge, saber dosar. Não, Usar porque positivamente as ferramentas. Exatamente. Não, Mudou porque o isso- detentor do conhecimento. O jovem hoje sabe tanto quanto tu, E até certo? rebate, mas Então, quer dizer, eu vou dizer que informação. Gil Yanes passou o Cabo do Bojador em 1434, sabe? Ele vai lá e questiona. Sim, eles sabe? têm noção de juízo, eles questionam em sala de Só aula. que ele encontra essa informação muito mais rápido do que eu. Certo? Nós não estamos mais no ensino, né? Nós não no ensino tradicional, que o foco era o professor, não o aluno. Hoje o foco é o professor, por isso que é importante que o professor se coloque junto com o aluno, né? E seja um aprendente. Interessante o seguinte, é o jovem, certo, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 anos, que detém a tecnologia. A Renate quer falar um pouquinho. Mais do que a gente, e com mais rapidez, sabe? Então, quer dizer, a gente a gente também depende deles. A gente não consegue mais enrolar ninguém. Sabe, o jovem, Ele é informado. sabe, ele sabe mais do que tu mexer nisso aí. E ele sabe encontrar as informações, sabe? Então, está mudando essa relação. Eu Não acho tem isso como interessante. manipulá-lo. Não, e eu acho isso bom, né? Porque o professor não tem que ter essa autoridade, assim. Tem que debater de igual para igual, construir o pensamento. Aliás, o Jorge falou sobre isso, sobre aprender, ensinar e aprender também, né? Agora, é o seguinte, tem uma questão aí muito fundamental. O professor Jair falou. Ele sabe isso, ele sabe aquilo. Mas daí entra a parte fundamental do educador. Ele sabe, mas ele não entende, muitas vezes. E aí, esta parte que é fundamental, o docente entrar para ser o mediador desta parte aí. Por quê? Porque muitas vezes eles não sabem, eles sabem, mas não sabem como lidar com aquilo ali, em benefício próprio. Né? Então, esta parte é fundamental aonde entra o docente, aonde entra o professor. Então, saber trabalhar com esses mecanismos. Diga, Renate. Não, porque antes se perdeu, eu queria fazer um comentário, acabou se perdendo, e eu penso assim, que nem a gente tem experiências na escola, a gente tem experiências fora, a gente tem experiências em casa. Então, tem duas coisas que eu acho muito importante. Primeiro, que aquela feridinha, assim, família, ela tem que ser tocada em questão sempre de formação. Não adianta tu dizer, não, mas deixa assim, ele está na escola. Isso não existe. Para uma boa formação, tu transferir compromissos. Isso não existe. Acontece, né? Então, isso, ultimamente, a gente tem visto bastante. E tem uma outra coisa, se tu vai permitir que o jovem escolha tudo, sem ele ter não é uma cobrança, mas uma colocação de compromisso, é óbvio que ele vai sempre escolher o que é mais fácil. Por que ele vai escolher o complicado? Porque vai ter que se dedicar mais, vai ter que fazer mais. Então, essa coisa só se constrói no âmbito pequeno, no âmbito familiar. Claro, nós temos que incentivar a criança, o aluno, a pensar, a ser um pensador. E assim, esse o pensar, eu também acho que é um reflexo, tanto na escola, mas como em casa também. Porque ele é muito ágil hoje em dia, porque eu já tenho netos grandes. E eles são ágeis, e eles são informados, e eles são muito rápidos, e eles discutem contigo. Mas se tu não souber fazer voltar, porque a história se constrói. Argumentar. E eu sou assim, eu sou daquelas assim. Eu quero ser partícipe da minha construção. E quero que os meus descendentes também construam a história deles. Então, se eles não souberem da onde vem, da onde foi, como as coisas acontecem, ele vai passar por cima. E aí, quando vai ser perguntado da essência, a informação não dá a essência. Então, o discutir o que já houve, qual é a tua experiência, mas e também aceitar. Porque senão a gente briga, né? Porque eles são bem informados, eles são ágeis. E também aquela coisa, tu não pode simplesmente dizer assim, mas agora é outra época, ele está indo para a escola. Mas tu tem que crescer junto com essa época. Então, o lastro de toda essa construção ainda é a família. Então, se a família não está junto e não apoia, e não incentiva a ler e a pensar e a discutir, nós vamos continuar por muito tempo com sérias lacunas de formação. E o que é muito importante também, quando seu filho for para a escola, você não pergunta para ele se ele vai estudar. Pergunta se ele sabe estudar. Porque é muito importante que desde a família e que vá ser transferido para a escola, mas que principalmente nós vamos educar e vamos ali ajudar a ser um ser humano. Porque hoje as pessoas pensam só em si, no seu bolso, no seu filho, na sua esposa e na sua família.
mas é fundamental para que tenham esses princípios, essa concepção de princípio do ser humano, é que, como eu trabalho em muitas escolas, às vezes, que estão com um problema, 3 focos, em si, no outro e no mundo, pensar no bem comum. Nós já vamos ter o nosso filho diferenciado, nós já vamos ter um aluno diferenciado, e pode ter certeza que nós vamos ali formar um cidadão para ser inserido na sociedade. Muito bem. A produção já está me avisando ali que nós estamos para a reta final. Então, eu vou dar 2 minutos para cada um dos nossos participantes fazerem suas considerações finais e, de antemão, assim, agradecendo a presença de vocês, a contribuição, né? Esperamos ter feito a nossa parte, que eu costumo dizer que nós, como emissora de televisão, temos que estar aqui passando informação e orientação aos nossos telespectadores e convidando profissionais de cada área que estamos debatendo para transmitir isso através da nossa programação. Começar, então, pelo professor universitário, o Jari da Rocha. Muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Eu sei que é uma luta diária, né? Sim. Incentivar a leitura nos seus alunos, vamos dizer assim. Eu tenho uma proposta, assim, né? Eu me preocupo um pouco essa cobrança da família, né? Porque de que forma a gente consegue exercer esse tipo de cobrança? Eu acho que esse é o papel do Estado também. Políticas públicas na área da leitura, do livro leitura, né? Agora, eu sugiro aos pais preocupados com os filhos, né, que não leem, etc. e tal, primeiro que eles olhem para eles se eles estão lendo também, né? E depois proponho que haja uma negociação, porque nada funciona na pressão. Quer dizer, é interessante também saber o que o filho se interessa também. Será que o pai também se interessa pelos assuntos do filho? Certo? Né? Será que o pai conhece os amigos do filho, o nome dos amigos do filho, dos colegas de aula, etc. e tal? Isso é uma relação de proximidade, né? Então, a leitura tem, sim, tem essa questão emocional. Então, eu proponho isso, certo? Aproximar-se, né? Porque daí, sim, daí tu consegue não convencer, mas sensibilizar. Eu acho que esse é o ponto. Trocar ideia com o filho, o que gosta, o que não gosta. Discuta assuntos juntos, né? Sabe? Seja Segunda Guerra Mundial, seja isso, seja aquilo, seja história, né? Mas eu acredito que o filho vai considerar muito mais as indicações do pai e os conselhos, certo? Se o pai também se preocupar com os gostos e com os interesses do filho. Acho que isso é uma troca, certo? Acho que forçar a barra, a gente já sabe que não deu certo. Sim. O negócio é sensibilizar e negociar. É participar junto. Isso, né? E o benefício é óbvio, né? Eu acredito que a leitura faz, sim, com que a gente consiga simular os nossos próprios dramas pessoais e entender a sociedade de uma forma mais ampla, né? Mas temos uma luta dura pela frente. Eu já fui mais otimista, agora estou um pouco mais realista. Muito bem. Obrigado, professor Jari. Renate Gigel, nossa presidente da Alvales, ativista social, muito obrigado pela sua contribuição e participação aqui no Canal Aberto de hoje. Eu agradeço, fiquei muito honrada, porque os participantes aqui, eu disse antes, não sei o que falarei eu com tanta autoridade no assunto, né? Mas a minha participação, assim, sempre do meu jeito, né? Uma coisa simples, a coisa mais modesta, mas eu sou uma pessoa muito de interação. Então, também porque a gente alvorota, nesse momento, as pessoas a tomar atitudes e, de repente, diz assim, mas aonde? Que recurso? Onde eu vou fazer? Então, assim, a nossa participação como Alvares e como cidadãos mesmo, está se tentando buscar algumas coisas alternativas. Então, posso até indicar que as pessoas procurem bibliotecas. Nós temos, né, biblioteca pública, a gente tem pessoas, às vezes, que se dispõem, e, casualmente, nós temos no nosso, onde a gente fez agora um posto, fizemos uma biblioteca comunitária, delas devem existir em outros pontos também da nossa cidade. Então, tem ali uma variedade bem interessante, claro que não é de tudo, mas na várias gamas de interesse, desde a leitura para fazer
a contação de história, o recurso. Então, que venham, que busquem, e que as famílias também interajam dentro da sua comunidade e construam outras maneiras, outras fontes de que as coisas possam ser mais elaboradas e que sejam mais benéficas para todas. Nós temos a nossa biblioteca, ela se chama Biblioteca Comunitária Marieta Constante e está situada dentro da Vila Dil. Temos 4.000 volumes, mais ou menos à disposição. Agora nós colocamos uma geladoteca também, que é de consumo, porque pode tanto levar como trocar, como trazer, como emprestar. Então, são pequenas célulazinhas que se criam e que eu acho que, se socialmente é importante a leitura, também é importante que quem pode contribuir para que a construção ocorra também venha se tornar participativo. Tá? Muito obrigada. Muito bem. Nós que agradecemos. Simone Steffen, foi bem positivo, né? Parabéns pela pauta, mais uma vez. A Simone é uma das que resolve as pautas aqui do nosso programa e convida os intelectuais, hoje eu posso dizer, né, para participar com a gente. E hoje foi um privilégio estar aqui, podendo participar também. Essa 1 hora foi pouco, né? Teríamos muitas coisas aqui a ser compartilhada com o telespectador, com aqueles que estão nos assistindo, porque a Renate mesmo disse, a minha contribuição simples. Nós temos aqui um equilíbrio, né, dos mestres da comunicação, aonde traz, né, toda a bagagem de experiência, mas se não tiver, né, aquele que o consumidor, aquele que faz uso, né, como eu li o livro Meu Nome é Jorge, E agora vai virar filme? me emocionei, assim, não tem, né? Você vai lendo, você vai entrando na história, e é algo que verdadeiramente fala com cada indivíduo. Não tem uma pessoa que vai ler aquele livro que não vai tirar uma lição de vida para si. Dizer, e eu penso muitas vezes que não posso e que não dá. E ali a gente vê uma história real, né, de superação, de mostrar, através daquelas palavras, de uma história, né, vivida por alguém, o quanto é possível um ser humano, sim, fazer a mudança a partir das suas escolhas, né? Porque as nossas escolhas, elas são determinantes para o nosso dia de hoje e para o nosso dia de amanhã. Não importa o que passou, mas e daqui para frente, eu posso fazer diferente? Posso. Se eu buscar boas leituras, boas referências, aonde vai me dar subsídio, vai me dar informações, para que eu possa fazer diferente, para que eu possa mudar. Eu tive conhecimento de um projeto que a Renate está fazendo dentro do presídio. Pena que não deu tempo aqui de falar. Quantos vão ser lá dentro do presídio, já depois de ter todo um passado, ter oportunidade, talvez ser a primeira oportunidade de realmente se dedicar à leitura e ver, através dessa ação, né, oportunidade de mudança. E, então, da minha parte como leitora, que muitas vezes passo a noite em claro lendo, porque eu não consigo parar de ler, eu acho que eu estou viciada na leitura. Então, eu digo que vale a pena, sim. É algo que, se eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade, eu não tenho dinheiro para participar das melhores palestras, dos melhores cursos, né? Se eu buscar referências em boas leituras, eu aprendo tanto quanto, né? Então, eu deixo essa dica para o nosso telespectador. Muito bem. Jorge Martins, obrigado pela sua contribuição e participação aqui no nosso programa. Eu quero agradecer ao programa pela pauta, uma causa tão nobre que leva as pessoas a se instruírem através da leitura, a conhecer, a enriquecer os seus conhecimentos através da leitura. Meus parabéns, o programa está de parabéns, e eu aprendi muito aqui hoje. Com certeza, aprendi muito aqui com meus confrades, confreiras, e quem sou eu, né? Talvez eu tenha colaborado com alguma coisa, mas eu sou um grão de areia no meio de vocês aí. Mas eu tenho um formulário no meu blog. Eu sempre digo, quando um aluno vem falar comigo e diz, eu não gosto de ler. Conheces alguém que gosta de ler? Tem algum colega? Tenho bastante. Te aproxima dele. Eu sempre dou essa orientação para o aluno, que é um dos fatores importantes. Te aproxima dele e fala com ele. Eu tenho um formulário que eu tenho no meu blog, para os professores, para as escolas, que é um formulário que vão 3 perguntas,
o nome do aluno, o nome da escola, da turma, ele leva para casa o livro, com aquele questionário. E aquele questionário ele tem que ler junto com os pais. Ele vai fazer aquela leitura com os pais, com a família ou com os responsáveis. Eu não digo, né, pais, porque muitas vezes posso ofendê-los. Às vezes são responsáveis, são criados pelas avós e tal, né, tios ou são adotados. Mas eles levam aquele formulário, respondem aquelas perguntas e fazem a leitura com a família. Isso aproxima escola, aluno e família. E depois eles vão trabalhar o livro em sala de aula. E tem sido muito profícuo. Agora, nós viemos de uma geração do ser, passamos por uma outra geração do ter, e hoje nós estamos vivendo uma geração do aparecer. Cuidem muito, as famílias, os pais. Antes de cobrar leitura para o seu filho, dê um livro para o seu filho de presente. E vê se vocês também têm o hábito da leitura para poder cobrar dos seus filhos. Porque o maior patrimônio que um pai, uma mãe ou um responsável pode deixar para os seus filhos se chama exemplo. Muito bem. E assim finalizamos mais um Canal Aberto, agradecendo a sua sintonia. Esperamos ter contribuído com esta pauta para ajudar a você, e vai o incentivo. Leia mais. Na semana que vem a gente volta com mais um assunto de seu interesse, de interesse da nossa sociedade e comunidade. Uma semana repleta de saúde e paz a todos.